fato, representa o cume do tríduo pascal e de todo o ano litúrgico. É a celebração da vida que vence a morte e que agora, pela Igreja, se oferece a todos, para que muitos possam participar dela. A celebração de hoje nos fará viver a liturgia da luz, liturgia da palavra, e liturgia batismal e liturgia eucarística. De modo especial, queremos renovar nosso batismo para sermos comunidade de fé, discípulos de Jesus ressuscitado. Iniciemos nossa solene vigília. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta noite santa, em que nosso Senhor Jesus Cristo passou da morte à vida, a Igreja convida os seus filhos dispersos por toda a terra a se reunirem em vigília e oração. Se comemorarmos a Páscoa do Senhor, ouvindo sua palavra e celebrando os seus mistérios, podemos ter a firme esperança de participar do seu triunfo sobre a morte e de sua vida em Deus. Nesse momento nós vamos acender o círio pascal. Também aquelas pessoas que nos acompanham por meio da transmissão, que puderem acender após o acendimento do círio pascal também suas velas, representando a fé no Cristo ressuscitado, luz do mundo. Também nesse momento o Padre Lisandro acende o círio pascal da paróquia Nossa Senhora da Conceição, Canoas, da qual ele é o pároco, e também da comunidade de São José. Também as pessoas que tiverem velas, que estão na celebração, podem acender junto à vela que o Padre Lisandro traz com ele. E cantemos o anúncio da Páscoa. Exulte o céu e os anjos triunfantes, mensageiros de Deus desçam cantando, façam soar trombetas fulgurantes, a vitória de um rei anunciando. Alegre-se também a terra amiga, que em meio a tantas luzes resplandece.
Peçamos que o nosso Deus leve à plenitude a salvação inaugurada na Páscoa. Leitura do livro do Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e segundo a nossa semelhança, para que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais de toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre os pássaros do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra. E Deus disse: eis que vos entrego todas as plantas que dão semente sobre a terra, e todas as árvores que produzem fruto com sua semente, para vos servirem de alimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a tudo o que rasteja sobre a terra e que é animado de vida. Eu dou todos os vegetais para alimento. E assim se fez. E Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, sexto dia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Transborda em toda a terra a sua graça. Transborda em toda a terra a sua graça. Até a palavra do Senhor.
Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés: Por que clamas a mim por socorro? Dize aos filhos de Israel que se ponham em marcha. Quanto a ti, ergue a vara, estende o braço sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel caminhem seco pelo meio do mar. De minha parte, endurecerei o coração dos egípcios, para que sigam atrás deles e eu seja glorificado às custas do faraó e de todo o seu exército, dos seus carros e cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado às custas do faraó, dos seus carros e cavaleiros. Então o anjo do Senhor, que caminhava à frente do acampamento dos filhos de Israel, mudou de posição e foi para trás deles. E com ele, ao mesmo tempo, a coluna de nuvem que estava na frente. Colocou-se atrás, inserindo-se entre o acampamento dos egípcios e o acampamento dos filhos de Israel. Para aqueles, a nuvem era tenebrosa, para estes, iluminava a noite. Assim, durante a noite inteira, uns não puderam aproximar-se dos outros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e durante toda a noite o Senhor fez soprar sobre o mar um vento leste muito forte, e as águas se dividiram. Então os filhos de Israel entraram pelo meio do mar a pé enxuto, enquanto as águas formavam como uma muralha à direita e à esquerda. Os egípcios puseram-se a persegui-los, e todos os cavalos do faraó, carros e cavaleiros, os seguiam mar adentro. Ora, de madrugada, o Senhor lançou um olhar desde a coluna de fogo e da nuvem sobre as tropas egípcias e as pôs em pânico. Bloqueou as rodas dos seus carros, de modo que só a muito custo podiam avançar. Disseram então os egípcios: Fujamos de Israel, pois o Senhor combate a favor deles contra nós. O Senhor disse a Moisés: Estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem contra os egípcios, seus cavalos e cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao romper da manhã, o mar voltou ao seu leito normal, enquanto os egípcios, em fuga, corriam ao encontro das águas, e o Senhor os mergulhou no meio das ondas. As águas voltaram e cobriram os carros, cavaleiros e todo o exército do faraó, que tinha entrado no mar em perseguição a Israel. Não escapou um só. Os filhos de Israel, ao contrário, tinham passado a pé enxuto pelo meio do mar, cujas águas lhe formavam uma muralha à direita e à esquerda. Naquele dia, o Senhor livrou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar, e a mão poderosa do Senhor agir contra eles. O povo temeu o Senhor, e teve fé no Senhor e em Moisés, seu servo. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram ao Senhor este cântico. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus ao Senhor que fez brilhar a sua glória. Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória.
libertando um só povo da perseguição do faraó. Realizais agora a salvação de todas as nações, fazendo-as renascer nas águas do batismo. Concedei a todos os seres humanos tornarem-se filhos de Abraão e membros do vosso povo eleito. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glorifiquemos a Deus com muita alegria neste dia, cantando. Glória a Deus nas alturas, e paz nos homens que amamos. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Oremos. Ó Deus, que iluminais esta noite santa com a glória da ressurreição do Senhor, despertai na vossa Igreja o Espírito filial, para que inteiramente renovados vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, será que ignorais que todos nós, batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo na sua morte, fomos sepultados com ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova.
Pois se formos de certo modo identificados a Jesus Cristo por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a Ele também pela ressurreição. Saberemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo de pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado. Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. Se, pois, morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo, ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte já não tem poder sobre ele. Pois aquele que morreu, morreu para o pecado uma vez por todas. Mas aquele que vive é para Deus que vive. Assim, vós também, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória ao Senhor. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve.
os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenhais medo. Sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. E de depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá o vereis. É o que eu tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. Então Jesus disse a elas: não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Estimado amigo Padre Lisandro, irmão no sacerdócio, comunidade aqui que está reunida, e também as pessoas que nos acompanham nesse momento pelas redes sociais. O grande anúncio da Páscoa, normalmente a liturgia ela é muito incisiva em fazer um convite à alegria. Ou seja, porque celebramos o centro, o mistério da nossa fé, que é a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Só que confesso que às vezes é um pouco, sobretudo o tempo que nós vivemos, uma coisa que eu não aprendi na vida muito é disfarçar os sentimentos. Isso eu não aprendi. Então, esse grito da alegria ele fica um pouco entalado, porque embora saibamos que a nossa alegria ela é no Cristo, ela é invisível, está acima de tudo que nós estamos enfrentando, também seria hipocrisia dizer que nós estamos aqui exultando de alegria. Eu, ao menos, o meu coração não está. E me coloco também no lugar daquelas santas mulheres que vão até o sepulcro no domingo para, como era o costume entre os judeus, no dia depois da morte se visitava o túmulo da pessoa querida, da pessoa amada, para lá também ainda fazer o seu momento de luto, de piedade, enfim, de oração. E é um pouco assim que eu me sinto também. Ainda me sinto um pouco lá no sepulcro. Me sinto um pouco ainda como essas mulheres que vão até o túmulo, vão até o sepulcro, mas no coração delas, elas não tinham essa certeza da ressurreição. Elas vão apenas cumprir algo que a lei judaica pedia, que mandava, que também iam chorar o morto. No caso, foram lá para chorar Jesus Cristo. E é assim também que ainda eu tenho me sentido. Diante de toda essa situação da quaresma que nós vivemos, certamente
uma quaresma que vai marcar toda a história. Uma Páscoa que marca toda a história do povo cristão. Talvez a primeira Páscoa onde os cristãos não conseguem celebrar juntos aquela que é a maior festa da sua fé. Mesmo diante das perseguições da igreja primitiva, ainda se reuniam em grupos um pouco menores, escondidos, mas se reuniam. E hoje aqui, sobretudo as pessoas que estão nos acompanhando em casa, estão privadas da Eucaristia, estão privadas de estarem aqui na igreja celebrando conosco. Então, o grande anúncio que eu faço, sobretudo a estas pessoas, é nós não nos deixarmos abater pelo desânimo, não nos deixarmos abater pelo medo, pela incerteza, porque Cristo vence a morte. Cristo, aquele que sofre, que dá a vida por nós, ele rompe com a pedra do sepulcro. Então talvez esta é a mensagem para o nosso povo, que está cheio de medo, de insegurança, sem saber o que vai ser nos próximos dias, no futuro, enfim, quem sabe pensando no vô, na avó lá em casa, né, que talvez possa não passar por esse período sem passar pela passagem da morte física. Então, meus irmãos e irmãs, esse é o convite a nós hoje na liturgia da igreja, mesmo que esta alegria seja invisível, mesmo que nós não consigamos ver alegria, eu não consigo sentir nesse momento, mas acreditarmos que a nossa alegria, ela é a alegria que vem do Senhor, ela não é humana, é a alegria que vem do ressuscitado. Por isso, meus irmãos e irmãs, passado esse tempo de sofrimento, este tempo de pandemia, que nós possamos renovar sempre mais a nossa fé no Cristo ressuscitado. Quem sabe também nós tirarmos as pedras que estão no sepulcro. Quantos de nós temos muitas pedras dentro do nosso sepulcro, ou à porta do nosso sepulcro, nos impedindo de sermos pessoas novas, de sermos cristãos melhores, de sermos cristãos de fato renovados na sua fé em Jesus Cristo. Que nosso Senhor nos dê essa graça de nos alegrarmos com esta festa, nos alegrarmos porque o Senhor está ressuscitado, e mesmo em meio a esse sofrimento, nosso Senhor, Ele não nos abandona. Que assim seja. Amém. Podemos ficar em pé. Nós vamos nesse momento renovarmos juntos, fazermos juntos a nossa profissão de fé que está no folheto. Meus irmãos e minhas irmãs, pelo mistério pascal fomos no batismo sepultados com Cristo, para vivermos com Ele uma vida nova. Por isso, terminados os exercícios da Quaresma, renovemos as promessas do nosso batismo, pelas quais já renunciamos a Satanás e as suas obras. E prometemos servir a Deus na Santa Igreja Católica. Para viver na liberdade dos filhos de Deus, renunciais ao pecado. Renuncio. Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo o que possa desunir, para o pecado não dominar sobre vós. Renuncio. Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado. Renuncio. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio.
Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu. Creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna. Creio. O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo, e nos concedeu o perdão de todo o pecado, guarde-nos em sua graça para a vida no Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, na alegria da ressurreição e vivendo nossa fé batismal, apresentemos ao Pai os nossos pedidos, rezando. Senhor, escutai a nossa prece. Pela Santa Igreja, para que seja sinal da presença de Cristo ressuscitado no mundo, dê testemunho da alegria pascal e viva o amor do Senhor, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos filhos e filhas de Deus que hoje nasceram da fonte batismal, para que o Senhor ressuscitado os acompanhe na vivência cotidiana da fé, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pela nossa comunidade, para que se renove na fé, vivendo o caminho de discipulado ao Senhor, e não poupe esforços no trabalho missionário da Igreja e no serviço do Evangelho, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos nós, para que testemunhemos a alegria da presença de Jesus ressuscitado em nossas vidas, sendo sal da terra e luz do mundo, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Eu convido todas as pessoas que nos acompanham aqui na igreja e também em suas casas. Hoje é o nosso final de semana, também dedicado ao dízimo. Apenas lembrando que aquelas pessoas que, por meio de depósito, quem sabe pedidas de vir na igreja, ou que quiserem trazer o seu dízimo aqui na igreja, também é muito importante. Vivemos um tempo que a igreja fechada não temos entradas, não temos meio de sobrevivência, senão a ajuda do nosso povo por meio do nosso dízimo. Então que nós possamos fazer juntos a nossa oração do dizimista e também, conforme a possibilidade de cada um, contribuir com o seu dízimo. Pai Santo, contemplando Jesus Cristo, vosso Filho bem amado, que se entregou por nós na cruz, e tocado pelo amor do Espírito Santo, derrama em nós, manifesto com essa contribuição minha pertença à igreja, solidário com a sua missão e com os mais necessitados. De todo o coração, ó Pai, contribuo com o que posso. Recebei, ó Senhor. Temos o nosso canto de ofefório. Aqui
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, com estas oferendas as preces do vosso povo, para que a nova vida que brota do mistério pascal seja por vossa graça penhor da eternidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo o lugar. Mas, sobretudo, nesta noite santa, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo, morrendo destruiu a morte e ressurgindo deu-nos a vida. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda ao Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja, santa e católica, concedendo paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, por nosso Bispo Jaime e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, Enifermatana Bittencourt, e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Ela vos oferecem conosco
este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos a noite santa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Veneramos também a Virgem Maria e São José, seu esposo, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção, por Cristo Senhor nosso. Em comunhão com toda a Igreja aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos, por Cristo Senhor nosso. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós os suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejam repletos de todas as graças e bênçãos do céu, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele, não cessais de criar e santificar esses bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos rezar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz.
ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nosso. Filho de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, Mas dizei uma palavra e serei salvo. O Espírito de Deus nos reúne num só corpo, o corpo de Cristo nos tornamos, sinal e instrumento do reino
Deus, derramai em nós o vosso espírito de caridade, para que, saciados pelos sacramentos pascais, permaneçamos unidos no vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Apenas lembrando os dizimistas aniversariantes do mês de abril, então, nosso agradecimento e também oração pelos nossos dizimistas aniversariantes. Adolfina Almeida, Alfredo Silva, Andrea Isabel Carvalho Silva, Antônio Ângelo Souza, Iracema de Zorzi, Iva Assis Batista, Neucides Padilha Pereira, Paulo Roberto Rivas, Marli Oliveira Zucchetto, Maria Perkoski, Oswaldo Santos Osório e Aloísio Bruno Périos. Então, agradecemos aos nossos dizimistas que têm contribuído para a obra da evangelização aqui na nossa paróquia. Lembrando mais uma vez aquelas pessoas que ainda puderem contribuir com o dízimo, podem ainda o fazer durante esse mês. Também o Paulo me lembrava antes, agradecendo as pessoas que doaram os alimentos aqui na paróquia, né? Pastoral da Promoção Humana distribuiu 209 quilos de alimento. Todos nós sabemos o quanto as pessoas estão precisando, desempregados, quem sabe alguns até foram demitidos por causa da pandemia, estão sem receber, enfim. Então, a nossa paróquia, com a ajuda do povo, graças a Deus, conseguiu fazer essa grande obra de caridade, que é um gesto concreto da Quaresma, assim, né? Então, que talvez nós possamos ainda continuar, né? Aqueles que quiserem ainda trazer alimentos aqui, nós ainda estaremos recebendo quarta-feira, das 9 às 4 da tarde. Só à tarde, até das 2 às... Das 2 horas, a princípio às 16 horas, quarta-feira. Mas no Facebook também estará o horário mais certo nesse sentido. Também hoje está de aniversário a Aline. Agradecemos a Deus pelo dom da tua vida, agradecemos pela tua dedicação, né, que esteve o tempo todo nos ajudando, está nos ajudando. Então que Deus te abençoe 1000 vezes mais, né, por esse dia tão maravilhoso que é o teu aniversário. Que nós podemos, quem sabe, puxar os parabéns. Hoje o Jorge não está para puxar a grande... Opa, ele puxa bem, né? Então vamos cantar os parabéns para Aline. Parabéns para você. Depois que passar a pandemia, vocês pagam um churrasco para nós, tá bom? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Aqueles que puderem se colocar de joelhos para receber a bênção solene da vigília pascal. Que o Deus Todo-Poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo o pecado. Amém. Aquele que nos renova para a vida eterna, pela ressurreição do seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. Amém. E vós, que transcorridos os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, possais chegar exultantes a festa das eternas alegrias. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso,
todos aqueles que se encontram em seus lares, que chega também até lá esta bênção, de modo especial os nossos queridos paroquianos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, uma ótima noite a todos. Ide em paz, na alegria do Cristo ressuscitado. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia.